Boa noite, irmãos, graça e paz. O objetivo hoje é trazer o estudo dessa quarta-feira, dia 27/9/2023. E o tema sobre o qual eu gostaria de vos falar é sobre o evangelho subversivo do Filho de Deus. O texto se encontra no capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 1, versículo 1. O título diz, segundo Marcos, versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Só até aí, irmãos. O meu propósito é caminhar com os irmãos através de 3 pontos. Primeiro, apresentar o panorama do livro, do Evangelho de Marcos. Em segundo, situar os irmãos no contexto histórico da época, do mundo greco-romano, especialmente no que diz respeito ao culto ao imperador. E em terceiro, levantar algumas implicações e aplicações, embora isso possa ocorrer também por ocasião do desenvolvimento do estudo. Essas questões introdutórias dos livros bíblicos, elas não são fáceis de lidar, principalmente, é o que me parece, no que concerne aos evangelhos sinópticos Mateus, Marcos e Lucas, visto a necessidade de sincronia, de harmonização concernente aos mesmos. Comecemos, portanto, com a questão da autoria. Quem escreveu Marcos? Quem deu origem a esse documento? Eu penso que sim, que foi Marcos que escreveu esse evangelho. Entretanto, a autoria marcana desse evangelho é questionada por alguns, e talvez o principal motivo para isso seja o fato de que o título, segundo Marcos, não está presente em alguns manuscritos, em alguns documentos antigos considerados confiáveis. Em contrapartida a isto é, embora bons manuscritos não tragam o título que apontaria Marcos como autor desse evangelho, também é bem verdade que outros manuscritos de semelhante qualidade e grau de confiabilidade trazem o título encabeçando esse evangelho segundo Marcos. Além do mais, o título também está presente em todas as listas canônicas das quais se tem conhecimento. Devido a essa dificuldade apresentada, isto é, a presença do título em alguns manuscritos e em outros não, estudiosos sugerem a possibilidade de que o título é uma adição posterior, mas também pontuam que se é, de fato, uma adição posterior, em alguns manuscritos, tal adição ocorreu ainda muito cedo na história do documento. Em defesa ainda sobre a autoria marcana desse evangelho, estão a tradição. Quando se fala em tradição, fala-se em todos os pais apostólicos, aqueles considerados como que tiveram contato direto com os apóstolos e que viveram entre o final do século I e metade do século II. Todos esses pais apostólicos, em seus escritos, embora não estando em consenso sobre a questão da datação desse evangelho, estavam em consenso sobre ter sido Marcos, auxiliar de Pedro, o autor do evangelho que estamos a considerar. E aqui eu já gostaria de fazer uma observação que eu penso ser necessário logo de início. Talvez muito de nós podemos questionar qual a importância dessas questões de autoria, de datação, de procedência, de público original e de propósitos. Essas questões elas são, de certa forma, importantes por vários fatores, mas que para esse estudo e nesse momento específico do desenvolvimento do mesmo, eu gostaria de apontar somente um, que a meu ver já seria o suficiente. Ou seja, nós temos visto tanta coisa na internet, uma gama infindável de informação, mas também de desinformação, que alguns pontos do estudo bíblico que antes talvez interessassem somente a um público mais específico, pastores, professores de escola bíblica, mestres,
acadêmicos, eu penso que devido à nossa conjuntura na qual nós estamos vivendo, sejam também muito importantes para o conhecimento da igreja. Por quê? Porque sabe-se lá quando você vai ouvir, nessas redes sociais da vida, que Marcos não foi o autor desse evangelho, ou sobre a questão polêmica do final mais longo ou mais curto de Marcos, e tantos outros questionamentos que são levantados sobre os demais livros canônicos. Por isso eu creio que seja importante nós sabermos que essas questões, elas existem, que alguns argumentos liberais, ateus, não cristãos, podem até ter uma boa construção e parecerem atraentes, todavia os argumentos considerados ortodoxos e conservadores sempre serão os melhores argumentos. E eu não falo isso considerando tais questões de maneira apaixonada, mas as considerando a partir daquilo que eu tenho lido e ouvido de homens piedosos e que se debruçam sobre certos assuntos difíceis e árduos e que não deixam a desejar nos embates com os incrédulos e com os infiéis. Feita essa observação e posta também a questão da autoria marcana, vejamos quem era Marcos, autor desse evangelho. Marcos era um judeu helenista, bilíngue, sendo João o seu nome hebreu e Marcos o seu nome grego. Ele era filho de uma mulher chamada Maria, que acolhia em sua casa reuniões da igreja em Jerusalém, está lá em Atos 12:12, era parente de Barnabé, alguns colocam como sobrinho, outros colocam como primo, daí entende-se que ele era um jovem de família rica, pois Barnabé, seu parente, Colossenses 4:10, Atos 4:36, era proprietário de terras, rico e natural de Chipre, e a casa de sua mãe em Jerusalém era tão espaçosa a ponto de comportar reuniões da igreja naquela localidade. Por isso nós pensamos que ele era um jovem de família rica. É possível ainda afirmar sobre a identidade do autor desse evangelho, é que ele é o mesmo que saiu junto a Barnabé e Saulo na primeira viagem missionária e que os abandonou na região da Panfilha, Atos 13:13, por motivos que nós não sabemos, a Bíblia não fala quais foram. O que gerou o desentendimento futuro entre Paulo e Barnabé, na segunda viagem missionária, fazendo com que Barnabé partisse para Chipre, levando João Marcos, e Paulo partisse para as regiões da Ásia, levando a Silas. Você pode conferir isso lá em Atos 15, do versículo 36 ao 41. Ainda se pode dizer, a respeito da identidade de Marcos, é que esse ocorrido em escritos posteriores, nós vemos Paulo manifestando seu apreço pelo mesmo. Apreço esse também demonstrado pelo apóstolo Pedro, sendo a passagem de 1 Pedro 5:13, considerada também uma evidência interna da presença de Marcos com Pedro em Roma, sendo isso um aspecto muito importante no desenvolvimento das questões que estão sendo tratadas aqui. Visto esses dois aspectos, vamos ver agora a questão da datação. Esse é um ponto que levanta muitos debates. Existem outras possibilidades possíveis, mas eu vou tratar aqui da menos provável para a mais provável. A mais improvável, irmãos, eu diria, a que deve ser rejeitada sobre essas questões de datação a respeito do Evangelho de Marcos, é a data mais tardia, em torno de 70 depois de Cristo. Por quê? Porque o principal critério para isso se deve à questão que é tratada no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, sobre o sermão profético em que Jesus prenuncia a destruição do templo. Fato esse que ocorreu no ano 70, com a invasão do general Tito em Jerusalém, quando ele destruiu a cidade e destruiu também o templo. O pressuposto tomado pela crítica liberal nessa perspectiva de datações, sempre mais tardias, é um pressuposto filosófico, não é arqueológico, tampouco científico, mas é um critério antissobrenaturalista. Os pressupostos dos mesmos é, portanto, que o registro sempre se deu depois que os fatos ocorreram, pois, segundo eles, não poderia ser diferente, já que ninguém sabe o que vai acontecer antes que aconteça. Esse é o pressuposto da crítica liberal. Negar qualquer possibilidade que algo que possa ser considerado sobrenatural, como é o caso das profecias preditivas, onde Deus nos traz a conhecimento e prenuncia coisas que vão ocorrer antes que as mesmas ocorram. Porém, o discurso do Monte das Oliveiras, Marcos 13, deve ser tratado sim como profecia preditiva, não trazendo, portanto, implicação alguma
no que concerne a determinar a data desse documento. Então, por isso, é uma possibilidade que é levantada pelos críticos liberais, mas que não deve ser considerada por esses aspectos que nós falamos aqui. A outra datação, ao que me parece a mais aceita, é a que data o Evangelho de Marcos entre 50 até o início dos anos 60, pois essa data ela responderia tanto à questão da supervisão direta de Pedro por ocasião da escrita do Evangelho, isto é, Pedro estava vivo e não morto quando Marcos escreveu o seu Evangelho. Uma questão que, a meu ver, é essencial para a autoridade canônica, para a autoridade apostólica do Evangelho que nós estamos a estudar. Sendo que um dos critérios de canonicidade para os livros do Novo Testamento é a autoridade apostólica, isto é, escrito por um dos apóstolos ou sob supervisão direta de um destes. É o caso de Lucas, que não era apóstolo, mas era auxiliar de Paulo, e escreveu o seu evangelho sob a supervisão deste, e é o caso também de Marcos, que assim como Lucas, não era apóstolo, mas escreveu sob a supervisão de Pedro. Os aspectos de procedência, que nós vamos entrar agora também de público-alvo, isto é, onde Marcos estava quando escreveu o Evangelho e qual o seu público-alvo original. Essas são questões tratadas nos manuais bíblicos de forma separada, mas por trazer aqui no Evangelho de Marcos praticamente os mesmos argumentos, eu tratarei os dois aspectos de maneira conjunta. Existem várias sugestões sobre a procedência do Evangelho de Marcos, entre elas Síria, Galileia, Decápolis, Tiro, Sidom, Oriente e Roma. Entretanto, de todas estas, Roma é a mais provável. Essa também é a perspectiva da maioria da tradição, da maioria dos pais apostólicos, e fazendo referência somente a uma delas, Clemente de Alexandria, em suas obras, Instituições e Disposições, ele coloca o Evangelho de Marcos como sendo procedente de Roma durante o ministério de Pedro. Quanto às possíveis evidências internas, aquelas tomadas a partir do próprio texto, embora os indícios também não sejam tantos, o que pode-se perceber é que os mesmos também seguem na mesma direção da procedência romana e do público primário, cristãos e não cristãos, residentes na capital do império. Vejamos algumas dessas possíveis evidências internas. Primeiro, Marcos é o único dos evangelhos que nos informa, Marcos 15, 21, que Simão de Cirineu, aquele que foi constrangido a carregar a cruz de Jesus, era pai de Alexandre e Rufo, que evidentemente, segundo Romanos 16 e 13, eram bem conhecidos em Roma. Uma segunda possível evidência interna sobre essa questão de procedência é a tratativa que Marcos dá em relação à contagem do tempo, dividindo o mesmo conforme o método romano, em 4 vigílias da noite, das 6 às 9, das 9 às 12, das 12 às 3 da manhã, às 3 da madrugada, e das 3 da madrugada às 6 da manhã, ao invés das 3 vigílias usadas no cômpito judaico, que eram das 6 às 10, das 10 às 2, das 2 às 6. Outra possível também, o uso de latinismo, termos em latim, e ainda em vários termos e expressões em aramaico, que são traduzidas para o grego. Exemplo, quando ele fala Boanerges, ele traduz para filhos do trovão. Quando ele fala Talita cumi, ele diz o que significa menina, levanta-te, entre outras. As muitas explicações que Marcos faz sobre leis e costumes pode também ser uma outra evidência disso, porque só pode ser justificado se ele escrevesse para leitores que não tinham conhecimento a respeito de tais leis e costumes. Um judeu não precisaria de tais explicações que Marcos dá em seu evangelho. Sendo assim, embora o Evangelho de Marcos ele possua um caráter universal, as características apontadas acima, o uso frequente de latinismos, leis e costumes judaicos muitas vezes explicados, a referência a Rufo, a utilização do método romano para a contagem de horas, além do testemunho da tradição, penso eu serem bons indícios para afirmar esse ponto, a procedência de Roma e para os cristãos e os não cristãos que estavam na capital do império. Fim daqui essas questões concernentes a esse estudo, ao estudo panorâmico desse evangelho e recapitulando. Primeiro, a autoria do evangelho é de Marcos. Segundo, João Marcos era um jovem de família rica, parente de Barnabé, filho de uma mulher piedosa
e foi, apesar de um erro cometido no início de sua jornada ministerial, alguém muito útil e querido, tanto para Paulo quanto para Pedro. Sobre essa questão de datação, a data mais aceita é de meados dos anos 50 até o início dos anos 60. E o livro foi escrito em Roma para cristãos e não cristãos da cidade, que à época era a capital do Império. Agora nós vamos avançar para o segundo ponto do nosso estudo, que é nos situarmos dentro do contexto greco-romano e o culto ao imperador. Sobre esse período, não há dúvida que foi um período de sincretismo. Blomberg, em sua introdução aos Evangelhos, aponta que o século I tem sido considerado como um período de crise de consciência, onde as pessoas deixavam seus lares e terras tradicionais e deparavam-se com outras visões de mundo e ideologias que conflitavam com suas antigas crenças. Essas misturas de crenças e comportamentos levavam muitas vezes a um pluralismo, inclusive religioso, que só se mostrava intolerante a religiões exclusivistas e fechadas, e esse era o caso do cristianismo e do judaísmo. E nessa conjuntura de muitas crenças e religiões, o fato de Roma ter invadido a Grécia, a terra dos deuses gregos, foi entendido por muitos daquela época que isso era um indício da impotência dos deuses da Grécia. Mas como o homem é um ser feito para adoração, embora o direcionamento correto dessa adoração, que deveria ser Deus, foi desvirtuado por ocasião da queda, nós continuamos essencialmente famintos, necessitados por adorar. O nosso coração ele é idólatra. É por isso que se um altar é derrubado, logo nós levantamos outros. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que à medida que o interesse nos deuses gregos entrava em declínio por ocasião da conquista da Grécia pelos romanos, logo esse lugar, essa fome de adoração que o homem é e que foi desviado da sua rota na queda do Éden, foi sendo ocupada por outros cultos e outras supostas deidades. No caso, a principal delas, o culto ao imperador. Blomberg ainda aponta que por volta da metade do século I, a maioria dos gregos e romanos já prestava alguma adoração ao imperador, mesmo que as partes ocidentais do império não levassem a questão muito a sério e enxergassem tal adoração mais como um tipo de patriotismo. E aqui mais uma outra aplicação, algo muito parecido com o que temos visto nesses tempos em nossa pátria. E eu, embora seja, no âmbito político, um conservador, eu penso que houve sim excessos por parte de evangélicos, excessos esses que se aproximaram de práticas de culto e idolatria com a falsa percepção que era somente patriotismo. Essa é uma opinião minha. Além disso, eu discordo que devamos confundir conservadorismo com cristianismo. Discordo também que devamos colocar nossa esperança ou desesperança por ocasião de vitória ou de derrota nas urnas. É lógico que um mau governante ele fará uma nação inteira sofrer. Jamais votarei em quem defende práticas abortistas, feminismo, identidade de gênero, casamento homossexual ou socialismo, que na teoria é muito bonito, mas que nunca funcionou. Entretanto, a nossa confiança não deve estar em nenhum dos lados, mas deve estar somente em Deus, porque governos caem, mas o nosso Deus continua soberano, assentado no seu trono. Retornando aqui ao contexto greco-romano e ao culto ao imperador, as primeiras divinizações que ocorreram no Império Romano, elas iniciaram-se com Júlio César, quando ele é aclamado e divinizado após a sua morte em 27 a.C., por seu filho Augusto, que o aclamara como Rui Teósio, filho de um deus. Aberto então o precedente por Augusto, que divinizara o seu pai, Tibério, filho adotivo e sucessor de Augusto, também aclamaria este como divino por ocasião da sua morte em 14 depois de Cristo. Mas o que é ruim pode piorar. Essas divinizações que ocorriam somente após a morte dos imperadores, a partir de Caio Calígula, 37 a 41, começou a ser pretendida, ainda em vida. Mas foi em Nero, 54 a 68, que já no final do seu reinado, buscou, através do uso da força, tornar a adoração a si mesmo
como uma obrigação. E por que isso é importante? Porque é nesse contexto de culto ao imperador, sobre o Império de Nero, 54, 68, e talvez sobre esses momentos em que esse déspota procurava, através de ameaças, de perseguição, de sequestro de bens, mortes e martírios, forçar a adoração a si mesmo, que surge e começa a circular na capital do Império, na própria Roma, o Evangelho de Marcos, onde a primeira sentença é princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É por isso que o Evangelho de Marcos, ele é considerado o Evangelho subversivo do Filho de Deus. Aquele que subverte, aquele que causa subversão, que prega ou executa atos visando a transformação ou a derrubada da ordem estabelecida. Quando nós lemos o primeiro verso do Evangelho de Marcos, é muito provável que o façamos sem darmos muita atenção ao mesmo. Pois para nós é tranquilo, Jesus é o Filho de Deus e está tudo certo com isso. É isso que nós pensamos. Entretanto, as poucas palavras que dão início a esse evangelho já criavam um impacto, um mal-estar, uma perturbação em sua época. E não deveria, penso eu, ser diferente hoje também. Quem ouvia afirmação como essa, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, ficava alarmado. Por quê? Porque o que Marcos estava proclamando era subversivo. A ordem estabelecida no império era o culto ao imperador, a quem tinham como Filho de Deus. Por isso, quem lia ou ouvia as palavras iniciais de Marcos, entendia de imediato que alguém estava a conspirar contra o imperador, que alguém estava a desafiá-lo. Existem no texto lido dois termos, melhor dizendo, um termo e uma expressão, que no grego kini ou koine, como alguns preferem, assume a função genitiva. A função genitiva é o mesmo que o predicado em nossa língua materna. Elas são qualificadoras. Esse termo e essa expressão não eram usados em qualquer ocasião, tampouco para qualificar qualquer pessoa. Evangelho, boas novas, era usado para anunciar uma vitória em batalha e até mesmo para o nascimento de um imperador. Não para algo relacionado a alguém de família pobre, humilde, que de tão desafortunado teve que nascer no coxo de um animal. E aqui uma observação, é costume, principalmente à época do Natal, romantizar a manjedoura. Mas o fato não foi tão legal como transmitem. Não fosse apenas isso, Marcos ainda usa a expressão Filho de Deus, que à época era dedicada exclusivamente aos imperadores. Os títulos dados aos imperadores eram muitos: Augustus, majestoso, venerável; Divus, divino; Príncipes, primeiro cidadão da terra; Pontifex Maximus, Dominus et Deus; e Rui Theos, filho de Deus. Ainda tinha um outro problema, é que essas boas novas, desse que desafiava a filiação divina dos imperadores, esse que está sendo apresentado como verdadeiro Filho de Deus, é que havia um contraste não somente na sua vida, mas havia também um contraste na sua morte. Os imperadores morriam e as multidões seguiam os cortejos fúnebres, cheios de pompas, honrarias, aclamações públicas, muito luxo e ostentação. Mas esse Jesus Cristo que Marcos estava apontando como verdadeiro Filho de Deus, tinha morrido uma morte considerada maldita, envergonhado, ultrajado, cuspido, escarnecido, humilhado, abandonado numa cruz. Essas características que contrastavam em seus extremos faziam com que ler ou ouvir o primeiro verso do Evangelho de Marcos trouxesse à tona uma gama de emoções e sentimentos dos mais variados possíveis. Eram palavras subversivas? Eram palavras de um maluco qualquer? O que eu penso, irmãos, é que o primeiro verso do Evangelho de Lucas, no contexto de sua época, faria com que qualquer um desejasse ler ou ouvir o que viria a seguir. É como um livro que você pega e não quer mais largar até terminá-lo. É como uma história que você não vai se contentar em ouvir até que chegue o fim. Pois se o primeiro verso já começava com essa intensidade, o que dizer da continuidade desse evangelho? O propósito de Marcos, no seu evangelho,
é apresentar a identidade de Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. Kostenberg, em sua introdução ao Novo Testamento, aponta ainda 4 possíveis propósitos que giram em torno desse propósito principal. Primeiro, um propósito pastoral, ensinar os cristãos sobre a natureza do discipulado. Segundo, um propósito de treinamento missionário, explicar como Jesus preparou seus seguidores para assumirem sua missão e mostrarem aos outros como também fazê-lo. Um propósito apologético, demonstrar aos não cristãos que Jesus é o Filho de Deus devido ao seu grande poder e apesar da sua crucificação. E o quarto propósito apontado por Kostenberg era um propósito anti-imperial, mostrar que Jesus e não César é o verdadeiro Filho de Deus, Salvador e Senhor. Aquele que domina as forças da natureza, aquele que tem poder sobre as enfermidades, aquele que tem poder sobre os espíritos imundos, aquele que tem poder sobre a própria morte, porque ressuscitou a filha de Jairo e também a morte não pôde detê-lo. O anjo que estava lá no sepulcro disse: ele não está aqui, mas ressuscitou. Aquele a quem João Batista, a quem o próprio rei Herodes temia, deu testemunho a respeito, dizendo: após mim vem aquele do qual eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. César havia sido aclamado por homens, mas nunca por espíritos. Mas sobre Jesus os espíritos imundos diziam: que temos nós contigo, Rio Teós, Filho de Deus. Por ocasião do seu batismo, estando Jesus no Jordão, o Espírito de Deus, em forma de pomba, paira sobre ele, e a voz do próprio Deus, desde os céus e por toda a eternidade, diz: esse é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. E por fim, no final do Evangelho, quando Jesus dá o seu brado na cruz e expira, o véu do templo se rasga de alto a baixo, e o próprio centurião romano, representando os reinos e as nações gentílicas, também reconhece: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Para concluirmos, e aqui entrando em algumas aplicações e algumas observações, confessar que Jesus é o Filho de Deus possui muitas implicações. Envolve comprometimento. Lembra do propósito anti-imperialista? Ouvir e crer no que Marcos estava a proclamar era se comprometer a ponto de colocar a própria vida em risco. Muitos na história morreram e foram martirizados por essa verdade. Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. Por isso, essas leituras desses pseudos evangelhos dos dias de hoje não condiz com aquilo que a real mensagem do evangelho nos ensina. Jesus não é um cara legal, Jesus não é seu parceiro humano, Jesus não é a paixão da sua vida, Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Filho de Deus. Ele não veio para nos garantir uma vida fácil e tranquila nesse mundo caído, ele não veio para realizar todos os nossos sonhos, ele não veio para que nós ganhássemos nossa vida aqui. Pelo contrário, a mensagem do nosso Senhor e Salvador é perder para ganhar. Todas essas perspectivas de Koch, de teologias libertárias e triunfalistas, elas são releituras das Escrituras, elas são reinterpretações da mesma. Mas como nós vimos aqui, nós precisamos entender o significado, aquilo que o autor pretendia comunicar ao seu público original, para que nós possamos fazer as aplicações assertivas aos nossos dias. E no que diz respeito ao que foi dito sobre o evangelho subversivo do Filho de Deus, a principal implicação é essa: Jesus é o único Senhor, não existe outro. Por isso, confessá-lo implica em ir por vias completamente adversas à ordem, mas na verdade à desordem que tem sido estabelecida neste mundo caído. Você precisará deixar suas antigas visões de mundo, você precisará deixar as suas ideologias, você precisará deixar os seus gurus, você precisará deixar os seus ídolos, você precisará abrir mão muitas vezes dos seus próprios sonhos e desejos, e talvez um dia, se o Senhor
assim decidi fazê-lo, sofrer como um mártir por essa verdade. São essas algumas implicações de confessar a Jesus Cristo como Filho de Deus. São essas as implicações de se tornar um verdadeiro cristão.